Demonstração da bondade em Êxodo, Israel murmurou repetidamente contra Deus. Eles tolamente falaram como se Deus tivesse dado a eles muito, e queriam voltar à escravidão e aos seus exaltores do Egito. O homem pensa ser melhor do que Deus. Adão imaginou que Deus de alguma maneira o invejasse, privando-os de algo bom. Quando são incrédulos e impenitentes, porque o homem não viria a Deus exceto por duvidar da sua bondade. A vinda do seu filho foi um dos maiores atos de bondade que Deus poderia expressar, e a nossa recusa em recebê-lo é uma das maiores reprovações a tamanha liberdade. Quando duvida da sua providência, confiar nele é reconhecer sua bondade, assim como desconfiar dele é supor que ele seja mau. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, somos ordenados a lançar todos os nossos cuidados sobre ele, pois ele cuida de nós. Se não fizermos isso, estamos negando o seu cuidado e bondade para conosco. Quando se omite de seus deveres, quando aqueles que se recusam a obedecer a Deus está na verdade dizendo: posso fazer isso muito bem sem Deus, não necessito da sua bondade para suster-me. Quando contam com sua própria ajuda para assegurar o favor de Deus. Por exemplo, em tempos de grande angústia, com o homem faz um voto extraordinário a Deus, esperando em troca que as portas de sua bondade se abram, como se Deus estivesse retendo até que receba algum suborno. Quando servem a Deus em troca de algum benefício e não por ele mesmo, isso revela um amor egoísta e interesseiro, mais amigos dos deleitos do que amigo de Deus, 2 Timóteo 3:4. Isso equivale a declarar que Deus não é o melhor do que nós somos e nem é o nosso supremo bem. Quando continuam no pecado por causa da bondade de Deus, isto é, empregarem as bênçãos de Deus para a manifestação de suas concupiscências ou a adoração de algum ídolo. Muitos que são abençoados com riquezas se tornam orgulhosos e pródigos. Muitos abusam do dom de Deus, de sua paz, a segurança terrena, como uma oportunidade para pecar ainda mais. Por desacreditarem de qualquer forma de julgamento, muitos acumulam seus bens e agarram-se às luxúrias de seus corações, vivendo somente para si mesmo e desprezado a Deus que nos dá todas as coisas. Quando atribuem seus benefícios às outras causas que não sejam a bondade de Deus, nós proclamamos a nossa própria sabedoria e esforços, descantando a bondade de Deus, como se ele não tivesse nada a ver com nosso sucesso. Isso, sem dúvida, é idolatria. Segundo ponto, se Deus é bom, então o homem é certamente uma criatura caída. O estado atual da humanidade, cheia de pecados e também sofrendo suas consequências, prova que a maldade está em vigor. Deus revelou-se a si mesmo como juiz, pois o homem violou a sua lei. Terceiro ponto, não haverá nenhuma reclamação justificável contra Deus por ele punir aqueles que abusam de sua bondade. Deus desembanha sua espada somente contra aqueles que primeiramente desdenham dele e de sua bondade. Quem poderá culpar a Deus por não mais desonrar sua bondade e aqueles a quem o desprezaram, não lhe sendo agradecidos? Deus não pode ser acusado de injustiça, pois ele deu a Adão os meios para resistir ao pecado, provando depois os meios para recuperá-lo do mesmo, sendo tudo isto desprezado por nós. Portanto, a bondade de Deus justifica cada pedra colocada no fundamento do inferno. Quarto ponto, a bondade de Deus o capacita a governar o mundo. Ele é incapaz de realizar qualquer coisa que entre em desacordo com a boa natureza. Ele não pode destruir qualquer bondade moral em suas criaturas. Toda miséria humana vem dos seus próprios homens. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador, Oséias 13:9. Deus não somente é apto a governar, mas realmente exerce sua bondade ao fazê-lo. Isso. É impensável que a bondade divina criada um mundo e depois o abandonaria com indiferença. O fato do mundo ainda continuar a existir hoje é um testemunho da bondade de Deus. Quinto ponto, a bondade de Deus é o alicerce da verdadeira religião e adoração. É o esplendor de todos os seus atributos. Todos os atos de devoção emanam da liberdade de Deus, que é presente ou prometida.
A bondade de Deus nos atrai. A esposa de Jó o tentou quando questionou a bondade de Deus. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Porém lhe disse: como fala qualquer louca, falas tu recebendo o bem de Deus e não receberiam o mal? Jó 2, do verso 9 ao 10. Isto é, a bondade que Jó havia desfrutado o encorajou a adorar a Deus, muito mais do que o mal que ele havia sofrido e o desencorajava. Sexto ponto. A bondade de Deus o torna amável e maravilhoso. Porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. Zacarias capítulo 9, versículo 17. Ele é amável em si mesmo. Somente com ele o amor próprio é perfeito, pois não há ninguém melhor do que ele que possa legitimamente reivindicar suas afeições. Por este mesmo motivo, Deus tem que ser bom para conosco, pois não há ninguém que seja bom com ele. Se as nossas afeições não encontram prazer nele, então estamos no mesmo nível que os demônios. Os seus sentimentos de bondade os tornam especialmente amável, mais do que qualquer outro atributo. Portanto, nos encontramos sob forte obrigação, não somente por causa da sua bondade absoluta, a qual é a excelência de sua natureza, mas também por sua bondade relativa, a qual ele exerce para conosco. Somos beneficiados de muitas e extraordinárias maneiras na criação, providência e redenção. Nós não somos merecedores de sua bondade, antes somos cheios de deméritos. Se nós apreciamos a bondade imperfeita das criaturas, não deveríamos estimar muito mais a perfeita e infinita bondade de Deus? A única razão pela qual Deus manifesta sua bondade é para que sejamos objetos do seu amor, a fim de que obtenhamos retorno desta afeição. Não há absolutamente nada que seja digno de nosso amor além de Deus. Sétimo ponto. A bondade de Deus os torna dignos da nossa fé e confiança. Sua bondade é o alicerce de toda a nossa confiança nele. O salmista entrelaça essas duas coisas dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 34, verso 8. Quem é melhor do que Deus? Em quem mais nós podemos confiar além de Deus? A sua bondade é o motivo principal da nossa confiança? Se o vemos apenas com o juiz, então fugiremos dele. É a bondade de Deus que nos atrai a ele e nos conduz ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Embora o seu poder seja um fundamento da nossa confiança, a sua bondade é o motivo da mesma. Debaixo do regime da lei, o poder de Deus se sobressai, mas no Evangelho a sua bondade é que se destaca. Por isso, Oséias profetizou: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Oséias capítulo 3, versículo 5. A nossa confiança nele o glorifica. Nós nunca o agradamos mais do que quando confiamos nele. Ele nunca irá desapontar a fé daquele que se lança nos braços de sua bondade. Oitavo ponto. A bondade de Deus os torna dignos da nossa confiança e honra. O entendimento correto da bondade de Deus deveria nos conduzir a uma obediência voluntária e feliz. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os teus estatutos. Salmo 119, versículo 68. Os incontáveis benefícios que recebemos de Deus deveriam nos conduzir a uma submissão total a Ele. Estamos em dívida quanto a estas grandes obrigações por causa das grandes vantagens que desfrutamos da parte dele. E mais ainda, pois o que nos leva à obediência e ao prazer é o fato de sabermos que suas exigências são boas. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5,3. Todos eles visam o nosso bem. 1. Deus, que é bom, não poderia exigir de nós aquilo que é mau. Segundo tópico, conforto. Deus, em sua bondade, deseja perdoar todos aqueles que vêm a Ele em busca de misericórdia, pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Salmos, capítulo 86, versículo 5. Ele é paciente com as falhas dos seus filhos. Se nos achegamos a Ele, com o mínimo de sinceridade, seremos aceitos. A bondade de Deus nos conforta em nossas orações.
A bondade se deleita em comunicar-se a si mesma. Deus nunca está cansado demais para demonstrar sua bondade. Ele se deleita em nossas orações, portanto, devemos orar com confiança e coragem, sabendo que Ele dá boas-vindas aos nossos pedidos. Ele até nos concedeu um mediador por quem podemos nos aproximar do seu trono. A sua bondade nos encoraja a nos aproximarmos dele. A bondade de Deus nos conforta em nossas aflições. Por que deveríamos temer quando a sua bondade infinita nos acompanha? Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graças e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Salmos 84, verso 11. Assim como Elias, muitas vezes temendo morrer pelas mãos de Jezabel, mas nunca deveríamos esquecer que estamos nas mãos de Deus. 1 Reis, capítulo 19, do verso 2 ao 4. A bondade de Deus nos assegura a nossa felicidade. É da própria natureza da bondade o comunicar a si mesma. Deus estaria nos enganando e trabalhando contra si mesmo se não buscasse satisfazer os desejos e anseios do seu povo, doando-se a si mesmo. A sua bondade é que primeiramente nos concede estes desejos, e sendo assim, Ele irá cumpri-los na extensão do que a nossa natureza é capaz, e isso através de toda a eternidade. A bondade de Deus nos conforta em tempo de perigo. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Naum, capítulo 1, versículo 7. Terceiro tópico. Exortação. Vamos desejar a Deus ardentemente. Nada mais é digno da nossa ardente sede. Seria totalmente irracional não desejá-lo. A vontade do homem só sai em busca daquilo que é bom. Por isso Satanás tenta disfarçar o pecado como algo bom. Somente em Deus é que podemos encontrar a verdadeira e pura bondade, digna dos nossos mais profundos desejos. Não devemos ficar satisfeitos com alguns traços derivados da bondade das criaturas, mas desejamos ansiosamente mergulhar em sua fonte. Todas as outras fontes são vãs, mas não há nada em Deus que possa nos desapontar. Raquel clamou a Jacó: Dai-me filhos, se não morro. Gênesis capítulo 30, versículo 1. E seu último filho lhe custou a vida, mas se clamarmos, dai-me Deus, se não morro, nosso desejo será atendido sem que o tiro saia pela culatra. Vamos meditar constantemente neste atributo. Em que outras atividades nós poderíamos ocupar melhor as nossas mentes? Nisso nós somos superiores às bestas brutas, pois refletimos sobre a bondade da mão que nos alimenta e conhecemos o autor das nossas bênçãos. A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmos 33, verso 5. Além disso, quantos pecados Ele tem perdoado, quantas cadeias Ele já quebrou. Ele fez aquilo que amava ver outros fazendo, porque Deus ama o que Ele dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Meditar neste atributo fará que adoremos a Deus em verdade. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Salmo 138, verso 2. Nada nos motiva a adorar de forma mais correta do que a uma clara compreensão da bondade de Deus. Que sejamos mais humildes. Ao sabermos que pecamos contra o Deus tão bondoso, não há maior lugar para o nosso orgulho. E como Ele é grandioso para conosco, como alguém poderia se orgulhar de um dom que Ele sabe que não ser merecedor? Que fiquemos mais fiéis a Deus. Como ousaríamos desperdiçar a nossa vida em coisas tão insignificantes, ao invés de decidi-la ao nosso grande benfeitor, aquele que são recipientes da bondade de Deus deveriam sentir-se enaltecidos em viver para um fim tão nobre. Que sejamos mais pacientes nas tribulações. Nós confiamos que Deus sempre cumpre aquela promessa de ouro que nos foi entregue em Romanos capítulo 8, versículo 28. Mesmo que não saibamos quais serão os meios que Ele utilizará para isso, Ele pode nos colocar em meio às nuvens, porém nunca estaremos em trevas. Que sejamos acima do mundo. A correta compreensão da bondade de Deus irá inibir o nosso apetite pelas coisas mundanas e aguçar o nosso desejo por Deus. Que não sejamos invejosos.
Ficaremos felizes ao vermos Deus estendendo a sua bondade a mais alguém. Ou é mal ao teu olho, porque o seu sou bom? Mateus 20, verso 15. Todos sabem que Deus estende a sua bondade àqueles que são conduzidos ao arrependimento. Romanos 2, 4. Que nos tornemos verdadeiramente agradecidos. Se não pensarmos mais profundamente na bondade de Deus, nosso louvor se tornará frio, um meio ritual. Isso nos leva à próxima exortação.